Então vamos começar aqui, gravando áudios e vídeos para o Álvaro ficar feliz. Bom, pessoal, a gente está aqui hoje com a Luana Costa, que é o Custom Engineer no Google Cloud Brasil. A gente vai falar um pouquinho sobre as novidades que a gente tem de agentes para dados no Google Cloud. Eu sou Fernando Cedrez, sou Staff Data Engineer e Google Developer Expert em Data Cloud. Bom, Luana, a gente vem mudando muito a nossa forma de trabalhar com dados, com produtos de dados nos últimos tempos. E a gente tem tido, dentro das ferramentas que a gente está acostumado a usar no dia a dia, seja ela Colab, BigQuery, tem surgido novas ferramentas para possibilitar que a gente avance muito mais nessa parte de dados. O que tem surgido de novidade para isso? A última novidade que temos para dentro desse grande boom de setor, principalmente quando a gente fala de agentes para desenvolvimento, são os novos 3 agentes para dados. Então, Data Engineering Agent, Data Science Agent e o Conversational Analytics Agent, que basicamente isso muda o jogo quando a gente fala de desenvolvimento ponta a ponta de um pipeline de dados até a entrega do dado para um usuário de negócio, por exemplo. Muito bacana. Eu sei que eu já usei um pouquinho, testei o Data Engineer Agent ali dentro do BigQuery, dentro do Dataform, né? Ele traz os pipelines para um outro nível, facilitando muito aquilo que a gente já costumava fazer de uma forma fácil e simples dentro do BQ, que não sei se todo mundo conhece, mas o BQ não é só para fazer consultas. Ele possibilita a gente fazer todo o processamento de dados usando todo o poder computacional que o BigQuery nos oferece. Então, com esse Data Engine, então com todo esse poder computacional que o BigQuery nos traz, a gente usando o Data Engineering Agent, tá? É isso. Corta. Então, com todo esse poder computacional que o BigQuery traz para a gente, usando o Data Engineer Agent, a gente consegue construir esses pipelines, né? O que ele faz por debaixo dos panos ali? Ele pega as informações de algum lugar? O que ele faz? O legal é ter as bases dentro do BigQuery bem documentadas, mas basicamente o que ele vai fazer, ele recebe o seu prompt, então o prompt seu pedindo para criar aquele pipeline. O legal é passar o máximo possível de informação, então qual é a base fonte que você está pegando aquela informação, então qual que é a camada bronze, por exemplo, do dado que você está extraindo, e qual o seu principal objetivo com aquele dado. Então você cria o seu prompt com essas informações, ele vai selecionar os campos necessários para executar em cada etapa. O legal é que, como o foco dele é engenharia, ele foca muito nessa parte de tratar os dados para o uso. Então ele vai criar o código, e como a integração dele é com o Dataform, né, o Pipelines by Dataform, na criação desse código, o que ele vai fazer é basicamente... Nossa! É isso! É o Ayrton! Deu pra escutar bem? Sim, mas dá pra escutar isso também. Dá pra ouvir? Dá, né? Deixa ele tocar o som. Seria legal ele ter colocado isso em sertanejo. Eu colocaria um evidências. Vamos, gente. Vai. Então, basicamente, o que ele vai fazer é pegar essas informações, pegar o contexto, os dados, e ele vai... Vai abrir a porta. Ah, tá bom. Pode ir. Nossa! Olha o áudio. Então, basicamente, o que ele vai fazer é pegar esses dados, o contexto do que você passou para ele, qual o objetivo, e vai criar o código em SQL para, né, fazer essas camadas. Ele vai criando literalmente o seu pipeline. E o legal da integração com o Dataform nativamente é que ele já cria os comandos para a documentação. Então, para fazer o preenchimento dos metadados, então ele já coloca ali o campo para você colocar a descrição, qual é o tipo, né, se é uma tabela, o que é aquela informação. Então, já facilita um trabalho de governança de dados também. Então, ele já vai construir toda aquela parte que vai ser consumida lá no Dataplex 100%. Para o catálogo de dados. Pô, 100%. Muito legal. 100% integrado. E isso facilita, né? Facilita o nosso trabalho. Sem dúvida. Então, ele consegue pegar e abstrair tudo isso que a gente já naturalmente construiria, seja lá, construir tabelas, fatos ou dimensões, ele inclusive pega isso baseado nessas informações
e gera um produto de dados. Muito assim, se tu, na tua empresa tu costuma trabalhar com arquitetura medalhão, vai gerar todos os níveis ali conforme tu vai descrevendo a tua necessidade de negócio. Então isso está disponível dentro da interface do BigQuery. Dentro da interface do BigQuery, você vai lá em BigQuery Pipelines, clica lá, tem o ícone do Gemini na parte inferior, clica nele, começa a trabalhar. Dá para colocar os conceitos internos, dá para você colocar o sentimento que você quer. Então, dá para você criar uma persona, por exemplo, um líder de engenharia, então com as regras que vão ser executadas. Isso dentro ali do agente. Isso facilita bastante o dia a dia. Bacana, mas o trabalho com dados não está completo só com a extração de dados e preparação dos produtos de dados. Depois disso, vem a parte, né, realmente de transformar isso em insights, usando, por exemplo, Data Science. Data Science Agent é muito bom. É assim, ele basicamente vai fazer o trabalho não só, e aí ele leva o nome de Data Science, mas ele não executa só o trabalho de Data Science. Ele vai fazer as análises complexas também. Então ele atende outros times além de ciência de dados. Isso é sensacional. Então, um pouco do papel também que o analista faria, trazendo insights em cima daquele dado, ele consegue fazer isso pra gente. Ele consegue também. Isso. E ele fica disponível em que parte do BigQuery? Para você poder utilizar ele, você vai precisar trabalhar com a integração do BigQuery, que é a parte de notebooks, que é a integração com o Colab Enterprise. Hoje o Colab Enterprise você já consegue utilizar ele dentro do BigQuery, então você consegue ali subir uma máquina, fazer suas execuções, consegue também fazer o processamento com Spark, e isso é muito legal, porque o Data Science ele vai ficar do mesmo jeito que o Data Engineering, ele vai aparecer lá na parte de baixo, você vai conseguir clicar nele, colocar os parâmetros também para execução e começar a trabalhar. E o bom é que, como ele tem integração direta, né, nativa com outras funcionalidades do Google, então, por exemplo, se você tiver uma conexão com o Dataproc e você pedir para ele, falar, olha, eu quero criar um código usando o PySpark para fazer um tratamento de uma tabela que vai alimentar, por exemplo, uma análise, não precisa nem ser um modelo. Você passar essas informações, falar onde está a fonte, etc., ele cria o código em PySpark e já utilizando a conexão do Dataproc Serverless. Então isso é sensacional porque ele consegue se integrar com as ferramentas e te ajuda no desenvolvimento. Então, cada vez mais o BigQuery está ganhando esse papel de protagonista na parte de dados no Google Cloud. Então, trazendo ferramentas que estavam mais dispersas para dentro dele. Então, basicamente, o que tu disse para a gente que consegue fazer um Machine Learning Operations dentro do BQ. Dentro do BQ. Como fácil ali usando um Jupyter Notebook. 100%. E aí o legal é que, Luana, não uso o BigQuery ainda 100%, mas eu queria testar o Data Science e eu uso hoje o Colab Enterprise. Já aparece no Colab Enterprise também o Data Science Agent. A facilidade de usar no BigQuery por conta da base de dados já está 100% integrada. E o legal é que se você criar, por exemplo, vamos supor que você cria um notebook de tratamento em PySpark para fazer um tratamento de uma camada. E lá na sua camada do Data Engineering Agent, você consegue, por exemplo, pedir para ele referenciar o notebook que você já criou. Então você consegue ligar até o trabalho dos agentes. É bem legal. Nossa, tá ficando tudo junto no lugar integrado. só. 100% integrado. Show de bola. Vai reduzir bastante a complexidade de criar produtos de dados, né, para a organização. E para finalizar, que eu acho que a última camada, que realmente é a camada que o pessoal de negócio vai ter mais contato, é justamente conversar com esses dados, né? O Natural Language to SQL, que é o que o agente de Analytics vai fazer. Como é que funciona essa parte de conversational Analytics. Como é que funciona essa parte de Conversational Analytics? O Conversational Analytics, ele não vai ser só um agente. Dentro dessa interface, você vai conseguir criar vários agentes, e esses agentes, eles são, literalmente, como o nome fala, conversacionais. Então, você vai conseguir selecionar as tabelas que você quer ali, o contexto. Então, eu vou criar, por exemplo, um agente de marketing. Então, eu dou para ele as tabelas que têm as informações de marketing, ou que ajudam, por exemplo, o profissional de marketing. Eu consigo também configurar a parte, por exemplo, qual o perfil desse agente, o que ele é. Ele é um analista de marketing, ele é um especialista em marketing, qual é o foco dele. E ele vai, literalmente, entender a pergunta
pergunta que o usuário faz e trazer as informações, não só, né, de maneira verbal também, mas ele cria, por exemplo, gráficos e ele cria sugestões de próximas análises. Então, quando você pergunta para ele qual foi, por exemplo, a média de vendas nos últimos 6 meses, em vez disso virar uma pergunta para um analista, fazer uma query, etc, que gera gargalo, o usuário de negócio pode perguntar isso para o agente, ele vai olhar nas tabelas, responder a média de vendas, criar, como eu falei, 6 meses, ele vai criar um gráfico dessa evolução de 6 meses e vai te sugerir, por exemplo, outras perguntas para você correlacionar. Por exemplo, você quer ver algum produto específico, uma marca específica, ele vai te ajudando nesse deep dive. E dá para compartilhar entre os colegas. Então, por exemplo, uma única análise, um único chat dá para compartilhar entre outras pessoas. E aí todo mundo ia ali conversando dentro dessa camada. Muito como já funciona hoje o Looker, né? Que eu posso ter um gráfico ali e compartilhar com outras pessoas para elas terem acesso e visualizar esse dado. Exato. O Conversational Analytics ele está disponível dentro do ambiente do Looker Studio Pro. Então, na versão Pro você consegue já ter acesso dentro do Looker Platform e também dentro agora do BigQuery. Então, para você correlacionar não só as tabelas, mas usando, por exemplo, com o Looker Platform, você tem toda a parte, né, da camada semântica de informações, e usando via Looker Studio Pro, você consegue as tabelas do BigQuery, CSV e Google Sheets. Então, fora a camada semântica do Looker, que também tem conexão, Looker Platform tem conexão. então tem N possibilidades de utilizar, é só começar. E eu tenho uma novidade. Toda essa base é 100% possível colocar, por exemplo, através da API dentro de uma aplicação. Então, não quero entrar dentro da interface do BigQuery nem do Looker, eu quero colocar isso numa aplicação minha interna. Tem a possibilidade de você usar isso através da API. E aí facilita também times de dados que querem fazer uma integração, precisam fazer isso, talvez um dashboard num sistema interno, consegue levar isso para lá. Com 100%. Por mais muito completa que seja, às vezes o usuário de negócio não quer estar ali perto do Google Cloud. Ele tem já um sistema interno, ele quer acessar isso, ele consegue acessar isso via API. Exatamente. E, assim, eu acho que para fechar, né? Como é que a gente consegue ficar sabendo dessas novidades, estar por dentro de tudo isso que está acontecendo no sistema? Tem algumas formas. Hoje dentro, por exemplo, se a gente for lá dentro da documentação do próprio BigQuery, a gente tem a parte de Release Notes, então literalmente todo dia tem novidade, todo dia eles colocam, mesmo que seja Private Preview ou Public Preview, eles colocam as novidades, correção de bugs também eles colocam lá. E outra forma legal é no LinkedIn adicionar a galera de produto, então eles postam, sempre que tem uma novidade eles estão postando e colocam, por exemplo, o Medium para o pessoal testar, então tem bastante conteúdo para ir explorando aí. Então, fica a dica aí, siga a Luana Costa lá no LinkedIn para ficar por dentro das novidades do BigQuery. Se quiser, me segue lá também, Fernando C3. Muito obrigado. Quem é você? Né? Quem é você? É muito bom. Quem é você? Eu sou a Luana, eu sou Customer Engineer no Google Cloud, eu sou especialista em Data Analytics. Não, eu vou de novo, porque eu vou falar Data Cloud, porque é o novo jargão. Na verdade, isso aqui é para que a pessoa que vai editar saiba quem é quem. Tá bom. Você falar teu nome, teu rol. O rol quer que bom. apareça ali embaixo. Tá bom. Então pode colocar aquele, né? Ele vai botar a tradução, né? Porque a pessoa vai editar. Puta que pariu. Tá. My name is Luana. I am a customer engineering from Google Cloud Brazil, and I am a customer engineer for data analytics. My name is Fernando C3. I'm a Google Developer Expert in Data Cloud. Show. Show. Eu não consigo, tá vendo?